Pai do Senhor, varões, igreja. Os varões da voz é bonita, rapaz. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, Jesus. Estamos aí. Que o Senhor possa me guiar, que eu possa trazer uma palavra com entendimento. Para a glória do Senhor Jesus. Abre nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38, por gentileza. Isaías, capítulo 38, uma pregação muito conhecida, dos quais a pessoa realmente apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada de verdade, ela vai ficar se perguntando: que louco, mas eu sou apaixonado de amo. Vamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos acharam, meus irmãos? Amém. Amém, Jesus. Assim diz a palavra de Deus, Isaías, capítulo 38, do versículo 1 até o 8. Amém, Jesus. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te de mim, Senhor. Peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Certear isso da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Só para complementar, irmão, livro de 2 Reis, complemento dessa mensagem, 2 Reis, capítulo 20, por gentileza, 2 Reis 20. 2 Reis 20. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te de mim, Senhor. Peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes de Isaías tivesse saído do centro da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Amém, igreja? Amém, Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Louvado é teu nome. Amém, Jesus. Pois é, irmãos, como a gente viu e leu, pode sentar para a gente ver, glória a Deus. Como a gente viu e leu, é uma passagem muito conhecida, e para começar a gente vê que era um rei muito temente a Deus, né? Temente demais a Deus, orava, jejuava, fazia tudo aquilo que agradava a Deus, muito temente a Deus. E ele se viu ali, por um momento, rodeado a cidade, né? Pelo rei da Síria lá, que queria tomar o poder, que queria entrar na cidade, e se viu ali rodeado, sem saber o que fazer,
né, sendo um rei temente a Deus, muito temente a Deus, e a gente leva a ter uma conclusão. Para começar, o tema, eu vou colocar como tema de um livro, de um leito de morte, né? Lições de um leito de morte aqui. Então a gente tem que entender que, para começar, todos nós vamos morrer, né? Nenhum de nós vai ficar nessa terra. Todos nós partiremos um dia. Todos nós vamos partir. E está aqui Ezequias, um rei temente a Deus, passando pela sua provação, e lá na frente Deus dizendo para ele cuidar da sua casa, né? Para ele cuidar da sua casa direitinho, colocar a sua casa em dia lá, porque ele ia partir, de qualquer maneira ele ia partir. E ele se viu em aflição. Isso é para a gente colocar na nossa mente, no nosso coração, que não é porque nós somos servos de Deus, né? Temente a Deus, que a gente ora, vem à igreja, diz que é servo de Deus, que tememos a Deus, que somos bonzinhos, que nada vai acontecer em nossas vidas. Eu vejo quase todo mês, toda semana, né? Tenho minhas provações, vocês têm as provações de vocês, nós temos nossas provações. Imagino a nossa casa rodeada de ladrões querendo entrar na nossa casa sem a gente poder fazer nada, né? E aqui está o rei Ezequias, rodeado a cidade, né? E olha só, aqui no primeiro capítulo que ele fala: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina nós no lugar dele, né? Quantos irmãos aí só está com dor de cabeça, já está xingando, né? Nervoso, bravo, xingando, sem entender que muitas vezes é provação de Deus, né? Não, muitas vezes não é para a nossa morte, mas para que a gente ore, para que a gente busque a Deus, para a gente clame, para que a gente cada vez mais ande na presença do Senhor. Porque já bem antes do livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, o Senhor já falava através do profeta Amós, né? Portanto, assim farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, por isso que o Senhor falou para Ezequias, né? Para que ele colocasse em ordem a casa dele, né? Porque Deus já falava ao povo de Israel para colocar a casa, colocar a sua casa, para colocar ordem na sua casa. E essa ordem na sua casa, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, pela minha humilde e pouca sabedoria que eu tenho, a gente, para começar, nós, no povo de hoje em dia, nós, principalmente aqueles que não aceitaram Jesus, ou aqueles que estão dentro da igreja, que só vem passear muitas vezes, ouvir a palavra, mas que não aceitou verdadeiramente, né? Para começar, aceite Jesus verdadeiramente, né? Para que você aceite Jesus verdadeiramente, de coração, de corpo e alma, para que você entenda que você tem pecado, renuncie os seus pecados, para que você possa ser uma nova criatura, né? De verdade, temer a Deus, buscar Deus de verdade, que a provação não vai faltar, a provação vai vir aí de montão, né? Porque eu entendo o quê? Que hoje eu estou com 45 anos, mas eu não tenho 45 anos. A vida está passando e eu posso partir agora, depois desse culto aqui, ou agora mesmo, amanhã. Eu posso partir a qualquer momento. Qualquer um de nós pode partir. Então a morte é uma certeza que a gente tem. Essa é uma certeza que a gente tem, a morte, de qualquer maneira. Então aquele que estiver preparado para morrer nessa terra, ele também está preparado para viver no céu com Jesus Cristo. Amém, igreja? Ele está preparado para morrer no céu, porque aqui ele estava em aflição. Ezequias estava em aflição. Se você ler no livro de João, capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus fala o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, para vencer o mundo, irmão, temos que estar na presença de Deus, entregar de corpo e alma e coração, né? Reconhecer que somos pecadores, buscar cada vez mais a oração, ler a palavra de Deus. E é isso, por isso que Ezequias fez, né? Orou bastante. E a gente, como eu falei para vocês, a morte é uma só vez. A gente não morre 2 vezes, 3 vezes. A morte é uma só vez. No livro de Hebreus, capítulo 9, 27 fala o seguinte: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então não adianta a gente achar que tem outra oportunidade, outro dia, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Eu não sei nem se depois desse culto eu vou estar vivo. Eu não sei, vocês não sabem. Por isso, a oportunidade
prioridade é hoje buscar o Senhor, porque a morte é certa. A morte é certa, todos nós morreremos. Por isso, devemos fazer igual Paulo fez, né? Falou, Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então esse homem era temente a Deus. Provavelmente, ele tão temente a Deus, ele sabia que ia morrer, mas ele também tinha esperança, por isso que ele orou em seguida. Ele tinha esperança, por isso que ele orou em seguida. Mesmo ele sendo um homem temente a Deus, um profeta temente a Deus, andando nos caminhos do Senhor, ele sabia que o morrer era Cristo, né? O viver era Cristo e também o morrer era Cristo. Então a gente não sabe exatamente como foi que ele orou, o que ele orou naquela hora. Então a gente tem que entender, irmãos, que a gente não sabe o dia de amanhã, o dia de hoje. Depois desse culto, eu vou repetir mais uma vez, que de o pastor Ricardo, muitas vezes ele repete essa mensagem para a gente entender direitinho. A gente não sabe se depois desse culto a gente vai estar vivo, né? Não saberemos. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus fala o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então daqui a pouco a gente pode partir, meu irmão. A hora é essa. Se você não aceitou Jesus, que está passando na rua, ou que está ouvindo essa live, ou se você aceitou e está afastado, venha para Jesus. Depois desse culto, ou amanhã, ou depois da manhã, pode ser tarde, daqui a alguns minutos pode ser tarde. Então aceite Jesus, venha para a presença dele. Pare com esse negócio depois da manhã, mais tarde. Eu estou em dúvida. Deus, eu estou indeciso. Deus não é Deus de indecisos. Ele é Deus de pessoas que têm certeza do que quer. Da presença dele em seu coração. Porque Deus é misericordioso. Olha só aqui no capítulo 2, o que Ezequias faz. Enviou então, no capítulo 2, o que acontece? Virou Ezequias, o rosto para a parede e orou. Então virou o rosto Ezequias para a parede e orou. O que não faz oração, com fé, com esperança, gritando que Deus está cuidando, mesmo que a gente tenha imaginando que aos últimos respiros, de repente você está no hospital, de repente você está em casa, de repente você está passando na rua, você é o vizinho dessa igreja que está ouvindo essa mensagem, de repente algum de nós que está aqui, como a irmã ontem estava sofrendo na igreja, saiu chorando. Eu não sei o que estava acontecendo, mas eu fiquei muito triste. Eu orei muito por ela, estou orando por ela, para que Deus consiga, através da sua oração, ver o pensamento, a sua oração e curar ela, assim como curou Ezequias, em nome de Jesus, eu creio. A oração é importante, meu irmão. 1 Tessalonicenses 17, assim, a mensagem diz o seguinte: orai sem cessar. Então eu creio que ele orou, Ezequias orou sem cessar. Eu sei que ele orou sem cessar, e muitas vezes a gente não sabe como orar, né? Eu mesmo, muitas vezes eu falo assim, eu quero orar, mas não sei. Muitas vezes orando, não sei. E sei que muita gente está ouvindo essa live. Às vezes, alguém que está aqui nesse momento aqui, de repente fala, eu não sei orar, como é que eu vou orar, não sei. Mas é só orar de coração, em verdade. Com certeza ele orou de coração em verdade, porque ele era temente a Deus. Orar de coração em verdade. Romanos capítulo 8, 26, a palavra de Deus fala o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E eu creio que ele orou, e o Espírito Santo fez ele orar da forma que o Deus queria através do Espírito Santo, não que ele queria, porque de repente naquela angústia que ele estava, nem ele sabia como orar, mesmo sendo temente, sendo profeta, na angústia. Mesmo assim eu acredito que ele orou muitas vezes pedindo ao Senhor para que ajudasse. Senhor, me ajuda nessa oração, na minha angústia, né? Que ele estava angustiado. Salmos 50, 15 fala o seguinte: invocai-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Me glorificarás. Então, para que Deus glorificasse no nome de Jesus, para que Deus glorificasse no nome de Jesus, meu pessoal, meus irmãos, nós temos que orar. Nós temos que orar na nossa angústia, em verdade, de todo o coração, com temor, sabendo que o Senhor está tocando a nossa mão no nosso coração, no nosso pensamento. Mesmo que não sabemos orar, Senhor, cuida de mim, do meu coração, do meu pensamento, me ajuda a orar, para que eu não possa pedir coisas que não convém, que eu não preciso, só aquilo que eu preciso. Então espero que ontem a nossa irmã Domingas tenha orado, o Espírito
Espírito Santo tenha feito ela pedir o que ela realmente precisa, que Deus tenha tocado no coração dela, assim como tocou no coração de Ezequias, porque é uma irmã que eu amo muito em Cristo Jesus, e ela está sofrendo, precisa de uma restauração. E Ezequias estava aqui sofrendo, passou pela primeira angústia, a primeira tribulação, onde muitos crentes acham que não devem, e muitos pregam por aí também, né? Que o crente não deve aceitar a doença, não deve aceitar a tristeza, não deve aceitar isso e aquilo. Meu irmão, muitas vezes eu estou com vontade de chorar, e até chorando, dando glória a Deus, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que muitas vezes, cada lapada que eu tomo, cada vezes que eu acho que é o nome do Senhor, eu acredito que é um sim, porque cada vez mais que eu sofro, cada vez mais que eu sou perseguido, assim como Ezequias foi, quem sou eu perto de Ezequias? Foi perseguido, eu sei que Deus está cuidando, é assim que eu oro mais, é assim que eu coloco os joelhos mais no chão, é assim que eu leio mais a palavra, é assim que eu fico mais temente a Deus, e é assim que nós devemos ser a cada dia mais, é assim que nós devemos ser a cada dia mais. Por isso que tem que fazer em verdade, né? Sem hipocrisia. Primeiro, no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus fala o seguinte. Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E temos que orar, não é bonito, não é dizer que eu prego demais, olha como eu prego demais, que minha roupa está bonita, como os meus olhos são azuis, o Senhor vai me amar por isso. Não, meus cabelos não são cacheados, meus cabelos não são altos, são lisos. Olha, eu sou rico, sou gordo, sou magro. Não, tem que ser com sinceridade, de pura fé, sem hipocrisia, que Deus é maravilhoso, Ele vai ouvir, e o Senhor vai ouvir todo aquele que adora Ele em espírito e verdade. No livro de João, capítulo 4, versículo 23, a palavra fala sobre isso. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para ser os adoradores. Então, se adorarmos em espírito e em verdade, é o suficiente. Em espírito e verdade é o suficiente. E eu acredito que Ezequias fez isso. Ele adorou em espírito e verdade. E espírito e verdade, não é à toa que em tudo isso que eu li, e o pouco que eu entendi, na minha pequenez, entendimento que eu tenho, eu busquei um pouco, eu não sei pregar, sou humilde em dizer que eu não sei pregar, mas eu fico feliz os irmãos terem me chamado, e estou feliz, e eu estudei um pouco, que eu trabalhei muito hoje, estudei um pouco ontem, hoje de manhã, à tarde, mas pelo que eu entendi é isso, né? O povo de Deus tem que entender que a gente tem que, assim como Ezequias, né? Quando tiver na aprovação, tacar o joelho no chão, em verdade, em espírito e verdade, que Deus vai te ouvir. E tem que entender que não é porque a gente está com o joelho no chão e faz em espírito e verdade, porque somos servos de Deus, que nada vai acontecer. Vai acontecer muitas coisas, e vão continuar acontecendo muitas coisas. Isso é para que a gente possa estar mais na presença de Deus, não é para afastar, é para estar cada vez mais na presença de Deus. O capítulo 3 fala o seguinte: e disso, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Aqui fala só uma parte, mas eu creio que foi grande a oração foi grande, muito grande a oração dele. Então veio a palavra do Senhor, a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Irmão, imagina a fé que esse homem tinha, a forma que ele orou em verdade, de espírito e verdade, um verdadeiro adorador, temente a Deus, que sofreu tantas provações, né? De ver ali o rei da Síria querendo entrar na sua cidade, e Deus já tinha dado a vitória, né? Muitos teólogos dizem que essa segunda provação foi antes, né? Da batalha, e outros falam que foi depois. Isso não vai alterar a ordem dos fatores,
né? O importante é que foi vencida as duas batalhas, da guerra e a batalha da doença, da enfermidade, né? Da enfermidade. E a palavra fala que antes que o profeta Isaías saísse, chegasse no meio da cidade, né? A palavra do Senhor veio ao profeta Ezequias, e o Senhor dizendo para ele, fazendo essa promessa: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. E quando fala na parte 6 aqui, do rei da Síria, a ti e essa cidade, defenderei essa cidade, ser-te-á de parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Então, no capítulo 6 aqui, muita gente fala, eu creio que era simplesmente falando que de repente eles pudessem voltar à Síria, né, para atacar novamente, né, o povo de Deus, o povo de Israel. Então já tinha sido vencido a batalha, o rei já tinha sido vencido lá a batalha. Enquanto os irmãos estão aí desesperados, né, lutosos, desesperados, com tantas batalhas aí, enfermidades espirituais, na carne, fraco na fé, isso tudo isso, irmão, não é para você desistir. Na verdade, Deus está permitindo para que você ore mais de verdade, para que você busque mais a palavra, para que você venha mais à igreja, buscar a palavra de Deus, porque creio que Deus não volta atrás. Creio que Ezequias, quando Deus falou isso, né, para ele ponha ordem em tua casa, justamente porque morrerás e não viverás. Na verdade, Deus não queria isso, né? Ele falou isso para que ele buscasse mais, para que fosse glorificado o nome do Senhor, para que fosse glorificado o nome do Senhor, né? Em nome de Jesus, na vida de Isaías, na vida de Ezequias, através do profeta Isaías, que foi levar, né, a palavra de Deus para Ezequias, profeta que estava anunciado. Então, na tua vida, muitas vezes, meu irmão, de repente você está sofrendo aí com a mesma úlcera que Ezequias estava sofrendo. De repente você está sofrendo aí na parte espiritual, você está vazio, você está triste, você não quer vir mais para a igreja, você está desviado, meu irmão. Você imagina que amanhã você pode não ter a oportunidade, venha hoje, e de repente você está no leito do hospital, está ouvindo essa mensagem. Entenda, continua orando com sinceridade, porque não é para a tua morte. Continua orando, que provavelmente Deus quer que você ore mais, creia mais, tenha fé mais, para que Ele possa tirar dessa enfermidade desse hospital. Porque Deus é maravilhoso, misericordioso. Eu a amo, Senhor, eu amo a sua palavra, porque Deus é maravilhoso. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus por tudo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Mateus, por gentileza. Deixa o Senhor